O mesmo que tem os seus olhos voltados para a multidão, para uma cidade inteira, uma cidade que necessita, que precisa conhecer o Evangelho, que precisa ter um conhecimento de Cristo e ter as suas vidas libertas. Este mesmo volta também os seus olhos para um lugar deserto, para um caminho deserto, e volta os seus olhos para um homem sincero, um homem que fez uma longa viagem e que está à procura da verdade, querendo conhecer, querendo algo mais. E voltando para sua casa, lendo o profeta Isaías, o Senhor vê e sabe das suas necessidades e sabe o quanto ele necessita. E remove um dos seus servos, o tira da cidade, de um grande movimento, de um grande avivamento, de conversão em massa. Mas os seus olhos se voltam para uma pessoa. A importância de apenas uma alma. O Deus que tudo vê, o Deus que ama e ama indistintamente, independente de raça ou condição social. O texto de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 28, diz: Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhes: Compreendes o que vem lendo? E respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Nesta leitura havia muito entendimento, mas algo importante, o mais importante estava faltando. Por isso, na nossa leitura, na nossa meditação, no estudo da Palavra de Deus, temos que ter claro de quem fala as Escrituras. Para onde aponta a palavra? Para onde o Senhor está apontando e para onde o Senhor quer nos levar? Na sua leitura, ele sabe que a palavra está se referindo a alguém que é levado como um cordeiro é levado, como uma ovelha é levada para o matadouro. Alguém que está sendo levado para um lugar de morte, um lugar de abate, onde seria abatido, onde seria morto. E a pergunta é: a quem se refere o profeta? De quem ele está escrevendo? Está falando a respeito de si mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E às vezes olhamos, às vezes ouvimos pregadores, expositores e muitas vezes vemos pessoas se perdendo na entrega da sua mensagem, porque deixam de falar de Jesus.
fazem questão de falar de uma placa, de uma igreja, de uma denominação. Muitos preferem se exaltar, muitos preferem se apresentar. Falam mais de si mesmos do que do próprio Deus. De quem se refere o profeta? De quem o profeta está falando? A quem ele está se referindo? Está falando de si ou está falando de um outro? Esse entendimento que estava faltando, e Deus move, e Deus levanta, e Deus ordena a um dos seus servos. Um dos seus servos que não está dormindo, que não está sem fazer nada, mas que está numa grande missão, numa missão de pregar o Evangelho e pregar o Evangelho para a multidão, para uma cidade inteira e uma cidade inteira se convertendo. Ele tira esse homem, tira esse servo e o leva para atender a uma pessoa, a um etíope, a um estrangeiro que precisa ser salvo, um eunuco que tem as suas dificuldades dentro da religião judaica, alguém que é limitado na sua adoração e na sua entrega, um meio convertido ao judaísmo, mas que se torna totalmente convertido ao cristianismo, entregando a sua vida para Deus. Então Filipe explicou, e começando por esta escritura, e começando por Isaías, do cordeiro que é levado ao matadouro, ele apresenta Jesus. Jesus que é a semelhança de uma ovelha. Ele é levado para o matador, ele é levado para o lugar do abate, o lugar da morte, o monte do Calvário, o monte da caveira, onde se executava pessoas, onde assassinos, onde transgressores eram mortos. E Jesus é levado para esse lugar. A quem se refere as Escrituras? Ela não se refere a outro. Ele não traz outra mensagem. Não são doutrinas, não é um complexo doutrinário, mas é uma pessoa que é apresentada. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Salvador do mundo, o meu Salvador e o teu Salvador. Que Deus te abençoe e que os nossos olhos sejam abertos e que aqueles a quem Deus enviar até nós possam trazer essa única mensagem, porque não há salvação em nenhum outro. Que nos apresentem Jesus, que apresentemos Jesus àqueles que necessitam, que sejamos esse instrumento sensíveis à voz de Deus para levar o Evangelho adiante. Deus te abençoe, tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração, em nome de Jesus.